Eu estou profundamente emocionada por ter vocês aqui hoje. Porque é um propósito de estar aqui, de ter esse grupo. Foi o primeiro ano que eu montei, que seja encontros online, a cada 15 dias, às vezes mais, dependendo da correria do trabalho, enfim. Mas conseguir juntar todas essas mulheres maravilhosas, espetaculares aqui é uma alegria imensa. Então hoje a gente está aqui no nosso 22º encontro do ano. A ideia era ter 24, né, 2 por mês, mas os imprevistos, né, falhou algumas, mas 22 encontros é um merecimento de todas, né? Quem participou, quem não participou, quem assistiu online, foi muito bacana. Bom, eu vou me apresentar, porque tem mulheres aqui que eu não conheço e não me conhecem, algumas já me conhecem. Eu sou Sheila Lamour, eu sou engenheira civil, formada há quase 25 anos. Sou experiente, vamos falar assim, em liderança, há muitos anos liderando equipes. E tem um resuminho, né? Mais de 20 anos de experiência, isso me deu um pouquinho de bagagem para poder compartilhar com outras mulheres a liderança de equipes. Mas não é só isso. A partir daí, eu identifiquei o meu propósito de fazer as mulheres serem líderes, não só de equipes, mas líderes da sua própria vida. E eu me formei, entrei na parte de gestão de pessoas, né, por necessidade, para liderar equipes. E eu fui gostando cada vez mais dessa área, nada a ver com a engenharia, né? E cada vez fui me aprofundando mais em gestão de pessoas, a parte de coaching pessoal, coaching empresarial, e mentorias, e enfim, mergulhei nesse universo aí e cada vez eu gosto mais do que da engenharia. Porque eu acho que a gente consegue agregar na vida das pessoas e modificar de alguma forma, fazer crescer. Sou coautora de 4 livros, adoro escrever, em breve mais um. E esses 3 primeiros livros, o tema deles é sobre liderança. O último livro fez a diferença na minha vida e provavelmente na vida de outras pessoas, de outras mulheres, porque ele é o 19º livro escrito por mulheres, um assunto específico sobre mentorias, mulheres mentoras, e ele é dedicado a mulheres em estado de vulnerabilidade. Então são os nossos depoimentos de mulheres como elas, simples como elas, e que de alguma forma se superaram. Então esse livro ele tem o intuito de arrecadar fundos, claro, para a ONG, mas principalmente de fazer a diferença na vida dessas mulheres, para que elas entendam que a situação delas não é eterna, elas podem mudar de vida e elas podem se espelhar nessas mulheres escritoras que conseguiram mudar de vida. Está dentro do meu propósito, né? Fazer essa mudança, e foi bem legal saber que outras mulheres estão conseguindo mudar de vida com a nossa ajuda. Bom, eu sou casada com o Carlos, sou mãe da Ingrid, minha assistente aqui, e mãe do Enzo. E família, né? Família é a mais importante para mim. Se eu esqueci de alguma coisa? Especialista em liderança feminina. E em outubro desse ano eu fui agraciada com o título de embaixadora da Divine Académie Francesa de Letras, Artes, eu sempre esqueço, Artes, Letras e Cultura, por causa do livro e por causa de vocês. Por causa do grupo, por causa das mentorias, dessa parte de ajuda para outras mulheres. Elas só são escolhidas, homenageadas e agraciadas com o título se fazem a diferença na vida de alguém. Então eu só consigo fazer a diferença na vida de alguém com o apoio de vocês.
que participam do grupo ou que me seguem de alguma forma. Então, é especial o título para mim, mas para vocês também, fazem parte dessa conquista. E por que eu escolhi liderança feminina? Primeiro porque eu faço parte desse mundo, né, de liderar, de ser mulher, de estar num mercado que ainda é machista, que ainda prioriza os homens, ainda tem discriminação, enfim. E quando eu comecei a me aprofundar nos estudos na parte de liderança de equipes, eu comecei a pesquisar. E assim, é bem, diria, traumático, né? Exagerando, mas é forte a gente ver que a quantidade de líderes mulheres é muito pequena em relação à quantidade de líderes homens ainda. Por mais que o mundo mudou, está mais moderno, a gente tem mais chance, mas é muito pouco ainda. A gente que trabalha numa empresa, né, de engenharia deve estar com mais de 200 pessoas e provavelmente a gente é 10% são mulheres. Nos cargos de liderança, menos ainda. Então, a minha decisão de trabalhar com a liderança feminina é de incentivar as mulheres a assumir o seu papel de liderança. Porque, embora a gente tenha os preconceitos, a gente tenha todos os problemas que nos impedem, muitas mulheres não têm coragem de assumir a liderança. Porque a gente tem, na nossa vida, não só o trabalho, a gente tem outras demandas. E a gente começa a ficar culpada e não assume. Ou porque não se sente preparada. Porque é cultural, né? Os homens vieram antes, entraram no mercado. Isso é lá na idade da pedra ainda, né? Antigamente as mulheres caçavam, saíam junto com os homens e a certa altura mudou. A mulher cuida da casa, cuida dos filhos e os homens saem para caça, saem para o trabalho. E isso ficou gravado na gente, nessa cultura. E é muito difícil a gente encarar e mudar e aceitar que a gente tem o mesmo direito, que a gente pode sair, trabalhar, ou a gente pode escolher ficar cuidando dos filhos sem culpa, ou cuidar da família, não necessariamente precisa ter filhos para cuidar. Você levou água para ela? Então é sobre isso. Mas meu propósito não é mais instruir ou ajudar mulheres que querem liderar equipes. Quero ajudar mulheres que querem liderar a sua própria vida. Porque não é só no trabalho que a gente se omite. Em todas as áreas da nossa vida. Eu, assim, adoro a liderança feminina. Adoro. Porque ainda vejo torcer o nariz para as mulheres, duvidar da capacidade das mulheres. Então, isso me estimula a lutar para que a gente mostre o nosso potencial. E a liderança feminina é uma jornada, é esse desenvolvimento. Não é da noite para o dia, a gente não vai sair daqui hoje e dizer, não, agora eu sou líder, né? É um processo. E nós vamos falar sobre isso hoje, essa jornada da liderança feminina, a partir do autoconhecimento ao protagonismo, quando a gente assume mesmo a líder que é. E o fato de torcer o nariz para as mulheres ainda, de nos duvidarem da nossa capacidade, não justifica que a gente se masculinize para mostrar o nosso potencial, a nossa liderança. Houve um tempo que as mulheres começaram a entrar nesse mercado de trabalho e tem até aquela foto era uma campanha publicitária nos Estados Unidos, né? Ela tá com o braço ali musculoso, né? Se masculinizando. Talvez isso foi necessário para conquistar o mercado, porque foi uma necessidade, isso aí surgiu lá nos Estados Unidos na época da guerra, quando os homens, a maioria foram para a guerra e as mulheres ficaram em casa e as fábricas precisavam de mão de obra. E começaram a fazer uma campanha para que as mulheres fossem trabalhar nas fábricas. Por uma necessidade, deram essa chance. Só que elas faziam o trabalho de homens e precisaram se masculinizar e mostrar que elas eram fortes, tanto quanto os homens. Mas hoje a gente não precisa disso.
A gente tem inúmeras qualidades, que são as nossas armas. A nossa sensibilidade, a doçura da mulher. A gente não precisa bater na mesa, gritar, xingar, para dizer que a gente tem potencial, que a gente tem força. Uma vez eu ouvi uma frase que falou, as mulheres conseguem mudar o mundo, e os homens principalmente, de um dia. Não precisa força, não precisa se impor. E é sobre isso. Porque a gente tem a sensibilidade, a gente tem competência, a gente tem inteligência emocional para lidar com várias situações de estresse, principalmente. Principalmente quem é mãe, vive com vários estresses em casa, filhos e várias demandas, né? Então, a gente tem todo o potencial para liderar. Porque as mulheres são líderes por natureza. A gente, quando é criança, vai entrando na adolescência, a gente começa a cuidar da casa, né? É cultural. E a gente começa a desenvolver essa habilidade de gestão. Muito difícil, assim, não é regra, né? Mas a mulher que não cuida da sua casa, que cuida do orçamento, que vê o que tem que comprar. Quem tem filhos, vai começar as aulas, putz, preciso comprar mais uniforme. Será que está servindo? Será que não? Será que o estoque de comida? Vou viajar? Assim, naturalmente a gente faz gestão de várias coisas. Da casa, da família como um todo, com irmãos, com pais, com mães. A gente faz a gestão de tudo. É natural. E a gente precisa aproveitar essa habilidade, porque a gente exerce esses múltiplos papéis. E é aí que a gente se desenvolve. E é aí que a gente tem o potencial guardado ali. Então a nossa jornada começa aqui. A gente tem vários passos para que a gente consiga desenvolver essa liderança. E a gente começa pela autoliderança. Tem os processos de autoconhecimento, da inteligência emocional, da autoconfiança e autoestima. E a base para desenvolver a liderança é o autoconhecimento. Tem uma frase do Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo dos deuses. Como que a gente lida com as pessoas, ou como que a gente entende as pessoas se a gente não se conhece? Eu vou sempre achar que o outro está errado, ou vou exigir, ou vou querer mais das outras pessoas, porque eu não estou satisfeita, mas talvez não é com os outros, é comigo mesmo. Se eu não me entender, se eu não entender o porquê das minhas ações, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Então, o autoconhecimento, ele abre as portas para a gente compreender. Nos ajuda a ter mais resiliência, mais entendimento. E como que eu faço para me conhecer melhor? Não é o olhar no espelho que vai fazer me conhecer, porque isso aqui é a fachada. Agora, o que a gente tem lá dentro, guardado, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos traumas, isso é que a gente precisa descobrir. E assim, não é só para liderar uma equipe que eu preciso saber a minha atitude para cobrar dos outros. É em casa, é com os familiares, é com os amigos. A gente precisa exercer a empatia. E se eu não me conhecer, como é que eu vou exigir de alguém? Eu vou compreender a pessoa. Isso faz toda a diferença. Eu posso falar de carteirinha. Porque quando eu comecei a entrar nesse universo de gestão e treinamentos, o processo de autoconhecimento transforma a gente. Longe da perfeição, tá? Eu estou longe da perfeição. Mas a gente começa a se conhecer, a gente começa a ter consciência. E uma vez que a gente vê, é impossível desver. E a gente vai começar a se cobrar das nossas atitudes. Não no sentido de punição, né? Não, eu tenho que ser perfeita. Não. Mas eu começo a me conhecer e começo a perceber as minhas atitudes. E isso faz toda a diferença, principalmente nos relacionamentos, seja com família, com esposo, com filhos, com colegas.
voltando um pouquinho, como eu faço para me conhecer, existem várias maneiras, tá? Uma delas é isso. A gente está aqui, os encontros que a gente teve, eu foquei bastante nesse ano sobre autoconhecimento, sobre autodesenvolvimento. Tudo muda a partir daí. O mundo não vai mudar se a gente não mudar. Então, existem vários processos. Mentoria, coaching. O coaching mudou a minha vida. Eu mudei quando eu comecei a fazer coaching e descobri quem eu era. Posso recomendar, vale a pena. A terapia ajuda muito. Terapia todo mundo deveria fazer, inclusive eu, né, Ingrid? Tá faltando tempo. Ela me come. Faz a diferença. A gente precisa cuidar não só da aparência, não só dos outros, a gente precisa cuidar da nossa essência. Existem muitos cursos agora online que ajudam, que depois da pandemia abriu as portas, né, para a gente conseguir acessar, então não precisa ser presencial, não custa caro, tem várias maneiras da gente se desenvolver. E o próximo processo da jornada é a inteligência emocional. Eu não gosto muito dessa expressão inteligência emocional. Eu gosto de falar da administração das emoções, da gestão das emoções. Porque ninguém é mais inteligente ou menos inteligente dependendo das suas emoções, né? A gente tem que administrar. Depois que a gente se conhece, a gente começa a entender por que eu sou reativa, ou por que eu me omito, por que eu me escondo, por que eu tenho medo. Isso é inteligência emocional. Vou usar o termo aqui, porque todo mundo conhece. Isso é trabalhar com o autoconhecimento. E o que eu faço? Por que na hora do estresse eu me calo? E por que na hora do estresse outra pessoa xinga, grita? É normal a gente agir assim? Não. Tudo que é exagerado não é normal. Mas quando a gente se conhece, isso muda. Vou dar o meu exemplo, tá? Eu sou uma pessoa, quem assistiu às aulas vai lembrar, eu sou controladora. Minha natureza é controladora. Isso me ajudou, claro, na minha função. É necessário controlar o que os outros fazem. Mas eu não posso controlar a vida das pessoas. E quando eu me conheci, quando eu descobri que eu sou controladora, não tem mais como eu... ok, eu sou controladora, então está explicado. Não, né? Eu sei dos benefícios de ser controladora, mas eu sei dos problemas de ser controladora. E o que eu vou fazer com isso? Mudar. Porque a nossa intenção, o nosso propósito é ser colaborativo. Nem controladora, nem dependente, nem destruidora. Assistam às aulas, quem não assistiu que vão entender. Isso fez toda a diferença. E um controlador, quando ele está num estado de estresse, o que acontece? Ele sai gritando, alguns sim, mas outros deixa que eu faço sozinha, me fecho, não falo com ninguém, me sobrecarrego. Tem gente se identificando. E o que eu faço agora? Não. Eu não vou me sobrecarregar. Eu vou dividir. Porque eu me sobrecarregar, eu puxo tudo pra mim, passo mal, me estresso e ainda tiro a oportunidade dos outros. Pra que a gente se mata desse jeito? Então, é impossível eu continuar sendo controlador e agindo igual. Essa é a diferença. Então, a inteligência emocional só acontece, essa administração das emoções, quando a gente conhece as nossas reações. E deixa aquele cérebro reptiliano para trás, né? Porque a tendência é, na hora do estresse, a gente mostrar o nosso lado natural, né? Ou vou brigar, ou vou me calar, ou vou ficar vítima. Então, conhecimento vai mudar tudo. Posso dar uma palavrinha? Eu acho que nós, mulheres, a gente tem, já é o nosso instinto, querer abraçar todo, não dividir. Então, eu acho que isso que você falou é muito importante. A gente dividir com parceiros, com filhas, não sei quem está próximo, o problema. Tá? Não ficar sobrecarregado. Porque às vezes a gente acha que vai conseguir resolver tudo
Pra não dar briga. A gente não é a Mulher Maravilha. Bom apetite Não pra é, vocês. não adianta. Por ser controladora, eu sempre me sobrecarreguei, as coisas tinham que ser do meu jeito. E hoje eu abri mão. Não é do meu jeito, mas está feito. Isso é que importa. Tem épocas que a gente está sobrecarregado no trabalho, ou por saúde, enfim. Normal, acontece. Voltando um pouco, quando eu falo de liderança feminina, e o que eu quero passar para as mulheres é que elas consigam viver em harmonia com todos os seus papéis. Não em equilíbrio, porque equilíbrio a gente está ali, né? Sempre na corda bamba ali para cair. Não, a gente tem que aprender a viver em harmonia. Tem altos e baixos, tem necessidades. Algumas vezes eu vou trabalhar mais, sim, outras menos. Vou cuidar mais de mim. Mas a gente precisa se priorizar. A gente precisa prestar atenção em nós mesmos. Não quando está doendo, não quando eu estou doente, quando já é tarde. A gente precisa reservar um tempo para nós. Um horário na agenda. Se a gente está com uma agenda lotada, reserva uma tarde, uma manhã, uma noite. Outro dia eu até estava comentando, né, no outro palestra lá com as meninas. A primeira vez que eu saí para tomar um café sozinha, não faz nem 2 anos isso, que coisa estranha. Eu sozinha, nossa, não levei a Ingrid, não convidei meu marido, e o Enzo. Tá tudo bem, todo mundo sobrevive. Só que foi estranho, foi muito estranho sair sozinha e me dedicar a esse tempo. Não é o tempo que a gente vai em cabeleireira. Isso, sim, é um tempo para nós, mas faz parte da nossa rotina, né, de beleza, de cuidado. É o tempo para aquilo que nos dá prazer. Seja ir no cinema, assistir um filme, caminhar sozinha. Se não tem necessidade de ser sozinha, que seja com alguém, que seja sair com as amigas. Né, amigas? Hoje está todo mundo aí. Isso é que faz bem para nós. Reservar esse tempo. A gente prioriza todo mundo. Vamos lá. E sem culpa, né? Não adianta sair culpado. E o próximo passo da jornada é a autoconfiança. A autoconfiança é a nossa postura. Mas não é só postura física. Só deixa eu falar isso. É acreditar em si mesmo. Acreditar nas suas competências, no seu potencial, nas suas habilidades. Isso é autoconfiança. É aceitar que a gente tem muitas qualidades, sim, a gente não é menos que ninguém, não é menos que os homens. Existem até pesquisas sobre isso, que cursos de graduação, pós-graduação, treinamentos, mentorias, em torno de 70% são feitos por mulheres. Tem mais mulheres estudando do que homens. Por quê? Porque a gente se sente despreparado, sempre. Sempre a gente acha que está faltando alguma coisa, não, eu preciso saber mais, não acho que eu não sei o suficiente. Ao contrário dos homens, se tiver que encarar um desafio, eles vão encarar e depois aprendem. Então, isso é autoconfiança, é a gente acreditar naquilo que a gente sabe, nas experiências, toda a nossa bagagem, todo mundo tem. E não se desvalorizar. Não precisamos entrar nos padrões para ser nós mesmos. As redes sociais são muito cruéis, né? Se a gente se espelhar em tudo que está lá, tudo é perfeito. Ninguém é perfeito. E a gente não precisa ser perfeito. Sheila, e você sabe por que o homem vai, enfrenta os desafios, encara, ele tem medo, etc. Tal, Dá uma mexidinha. Porque ele tem a mulher. Ele sabe que ele tem a mulher lá como o suporte para ele. Diferente da gente, diferente da mulher. A gente escuta muito aquela frase, atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Tem, óbvio que tem. Só que a gente não precisa estar atrás, a gente tem que estar na frente, do lado, principalmente.
né? A gente, por que tem que ser o homem primeiro e depois, se der, a gente vai? Por que tem que ser o homem trabalhar e a mulher tem que ficar cuidando da casa dos filhos? Não precisa ser assim, mas ela só vai mudar quando a gente mudar de postura. Por isso que subiu lá do pescoço, lembra disso que o homem, a mulher é a cabeça, não, eu sempre falo, a mulher é o pescoço, porque sem um giro no pescoço, a cabeça não vai para lado nenhum. é a mobilidade. Tá? E os nossos múltiplos papéis nos tornam boas nessas coisas. Né? Então é isso. E outra, né, chega a gente pensar que é machismo estrutural, porque a gente cresceu muito. Pra gente também tirar essas amarras, precisa também de uma vontade de consertar, né? Eu até comentava com a Clarice, hoje, quantas mulheres poderiam estar nesse lugar? É a Sheila que está falando. Se fosse o Gustavo, será que teríamos várias mulheres? Talvez sim. A gente fala tanto em sororidade, tanto em empoderamento, tanto da gente se fortalecer enquanto mulheres, mas a que ponto a gente fortalece a outra mulher? Exatamente. É aí a que gente tá. não precisa competir. Eu acho que quando a gente entende esse lugar, a gente vem e faz esse papel. É isso aí. E a gente precisa contagiar as pessoas. É sobre isso o meu propósito. É todas se ajudarem, é todas estarem juntas, se apoiando. O grupo do Elas Mais foi criado com esse intuito, de se apoiar, de trocar ideias. Não é só para eu fazer a palestra, ensinar alguma coisa. É para isso, é para a gente se sentir num grupo mesmo, de confiança. A gente precisa de ajuda, levanta a mão. É para isso. A gente tem espaço para todas. Né? Ela pode ter a mesma função, a mesma profissão, enfim, tem espaço para todo mundo. A gente não precisa competir. E a gente precisa dar mais credibilidade entre mulheres. E é bem isso que você falou. Talvez se fosse um homem aqui falando, teria muito mais validade, né? Mais valor. Uma coisa que você falou, né? A gente não precisa competir. E quando você se mostra ajudando, você se mostra a favor do outro, aquela posição, aquela visão que ela tinha que você muda, né? Você não precisa competir. Você fala, você quebra aquele estigma que a pessoa é colocada. Não, ela é igual. A gente está aqui para ajudar ele. Isso a gente precisa, né? O teu trabalho, eu vejo isso no meu trabalho, o teu trabalho com as mulheres, né? A questão de ver muita competição, mas a gente vê a equipe. Nós somos uma equipe, né? Um depende do outro, a gente precisa se ajudar. Se a gente não se ajudar, nós mesmos nos precisamos. Exatamente, é sobre isso. Existe um termo usado agora, bem atual, para essa competição, para essa disputa entre mulheres, que é o bullying. E ia ser bem importante, tem bastante gente falando, enfatizando isso, porque existe. Mulheres sabotam mulheres. Não podemos generalizar, mas existe muito. Sem dúvida. Sem dúvida. Entre eles. Exatamente. Eles se ajudam. Isso que nós estamos fazendo, tipo de administração, consegue trabalhar bem. A minha geração é impossível. Tem que sair sozinho. Eu não e aí vira aquele Exatamente. A gente tem que criar isso. Toda vez que ele chegava, e chegar nesse banho, chegar em casa, a mulher está
tinham essa cultura. A minha mãe esperava meu pai chegar do trabalho, quando ela não trabalhava, café quentinho adoçado. Servia, literalmente servia. O quê? O que ela fazia? É independência, né? Hoje em dia, ela consegue ter uma certa independência financeira. Mas a independência de mulher é muito difícil. Exatamente. Porque assim, eu fui casada durante 22 anos. Tenho 4 filhos desse casamento. Meu marido foi embora. Simplesmente ele pegou as malas e foi embora para fazer outra mulher. E ia dentro da minha casa. Então, assim, a minha vida é cuidar dos meus pais. E a minha independência financeira, eu tenho. Ele paga a pensão por obrigação, mas se ele não pagar, eu me viro. Agora, a independência de mulher mesmo, hoje eu tive que deixar meus filhos pequenos com a mais velha para viver. Isso. E mesmo casada, quantas mulheres se abstêm de sair porque elas, mesmo trabalhando, porque elas vão chegar em casa e vão limpar a casa e vão organizar e vão cuidar dos filhos, e o marido vai jogar futebol, vai sair com os amigos. Mas eu fiz terapia no início da separação. Eu nunca tive terapia na vida, primeira coisa. Mas aí eu precisava, né? Fui atrás, fiz terapia e a minha terapeuta me falou, ela falou assim, Ana, você é muito forte, você tem Deus na sua vida, eu acho muito difícil você ter uma depressão daquelas de cair de cama, mas a depressão vai. Por quê? Porque você precisa se sobrecarregar. Não vai ter ninguém para você dividir as obrigações. Não deu outra. Tipo, tô chegando lá, sabe assim? Tô com 4 anos divorciada. E, tipo, agora eu tô começando a pesar na minha vida. Deve ser aquela coisa assim. E eu, como mulher, gente, essa ditadura de como amor de Deus. Tem um termo ali que ele não vai assinar. Como se fosse uma consulta terapêutica. É porque assim, a minha vida é uma vida fácil e difícil ao mesmo tempo. Sabe? E eu até converso com algumas aqui, né? Elas mais próximas. Mas assim, eu tenho 4 filhos, uma de 24, uma de 20, uma que eu adotei, ela tem 14, ela tinha 4. Tem muita deficiência, é muito difícil o gênio dela, enfim, mas é uma coisa genética. E tem um de 7. 3 deles, mas eu fazendo karatê. Né? Então, pra tentar dar uma união ali, que é difícil de casa. Só que assim, o meu marido me abandonou de uma maneira em que ele não participa da vida. Então ele não trocou eu por outra mulher, ele trocou a família dele por outra mulher. Ele paga a pensão, mas ele trocou, ele não participa, ele não sabe nada do que acontece. Está fazendo uma obrigação. Tá fazendo uma obrigação, exatamente. Ele não, então Pra assim, ele, não faz né? mais nada. É aquilo ali. Só que o que acontece? Eu hoje estou chegando num ponto que eu estou saturada. Então, assim, tem vezes, e isso me faz chorar demais, mas assim, porque tem vezes que eu não consigo olhar pra cara dos meus filhos. Tá tudo bem? É natural. Eu chego numa situação, hoje de manhã mesmo, que eu falo assim, cara, eu não quero ver ninguém, eu não quero que vocês saiam da minha frente. Sabe assim, sumam, eu quero 10 minutos sozinha, porque eu não tenho 10 minutos sozinha. Eu não tenho. É isso? Porque está faltando o tempo para você. Então, assim, hoje a minha filha vai dizer, mãe, vai, eu não ia vir. Ela falou, vai. Eu falei, mas eu não paguei. Ela falou, paga depois. Vai, porque assim, você tem que dar uma marejada, entendeu? Vai fazer bem. Respirar um Muito outro bem. ar, conhecer outras pessoas. Você não sai de casa, não conhece ninguém. Não tem ninguém, a sua vida é trabalhar, cuidar das crianças, das
E vira uma rotina. E às vezes a gente nem se dá conta que a gente tá nesse Mas assim, ciclo. eu me culpo, mas assim, gente, eu me culpo absurdamente pelos momentos em que eu tenho. Sabe aquele momento assim. Da raiva. A raiva de ser mãe? Nossa, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Pra que 4? Pra que 4? Se eu tivesse tido 2, eu tava tão crescida, criada, da forma Pegar que mais minha uma. Enfim, mas eu sei que eu amo de paixão todos. Mas assim, é aquele momento que você tá surtando. É normal. Quem nunca? Então, mas pra mim não é normal. A gente se culpa. Eu Não me é culpo. você. Aposto que todo mundo Mas sente eu me isso. culpo, eu já sou Mas eu gosto de mãe que eu sou. Não, é normal. Você tá sobrecarregado. E é sobre isso. A gente precisa se dar esse momento. Então, a liderança é muito mais fácil você liderar pessoas do que você liderar a sua própria vida. Muito mais fácil. Porque eu fui gerente durante 15 anos, eu fui super bem com a minha loja e eu me dou muito bem com os funcionários. Porque assim, é aquela coisa, eles dependem de mim para empregar eles, mas eu dependo mais deles. Eu preciso ter, então uma mão lava a outra. Então eu sou muito mãezona, assim, sabe? Mas a minha vida é mais difícil de. Por que eu falei que a gente começa como? Com a autoliderança. Nada muda se a gente não Ah, mas muda. é difícil. Eu vou pedir uma licença das estudos, porque eu conheço essa mulher maravilhosa desde 2022. Foram poucas vezes em 2022, 2023, e eu vim morar aqui em 2024. Eu sou do Rio Grande do Sul. E eu me apaixonei por ela, pela dinâmica dela. Ela já me contou histórias, a gente conversou com mulher. E eu estou em pé, eu quero aplaudir a menina pela mulher que ela é certa, com toda essa dificuldade aqui, que a gente tem que se apoiar. Eu vejo uma mulher forte, que segura as pontas, com todo respeito, mas é fraca, porque, né, tipo, pra gente seguir uma família, pra gente assegurar as pontas, não é qualquer um. A pessoa fraca foge da família, porque é complicado mesmo, não é? Mas quem fica é o forte, e essa mulher É sobre isso. E ela não sabe o quão forte Ela ela é. não sabe quão forte ela é. E Ela isso sabe o não quão sei forte ela é. E é essa força que todas têm. Todas têm. Em algum momento a gente precisou, vai precisar ser forte e a gente tem essa força em nós. Só que a gente precisa acreditar. E é isso. Autoconfiança e autoestima andam juntas. Se eu não acreditar em mim, se eu não aceitar, me aceitar do jeito que eu sou, com os meus defeitos, às vezes querendo deixar de ser mãe, faz parte. São momentos. É uma forma de extravasar o que está sobrando. É isso. É normal. Sem culpa. A gente tem altos e baixos. virou mãe, a culpa vem. A gente nasce com a culpa de ser mulher. Começa assim. Por que tem gravado isso na gente? Antigamente as famílias tinham um monte de homens, né? Um monte de filhos, porque precisavam de mão de obra. Na roça, principalmente. E se nascia uma mulher, que droga. Vai ficar dentro de casa, não vai trabalhar na roça. Se nascia um homem, opa, mais mão de obra. Por mais que nossos pais não sejam da roça, enfim, ou se forem, isso fica gravado na gente. E quando nasce uma mulher, putz, eu sou mulher. Não, eu tenho 3 meninas e crianças. Você já percebeu? Não é só. Eu também como ela, estou lá com 52, mas quando criança, a mulher já é introduzida o quê? Quais são os primeiros brinquedos que a gente ganha? Boneca, panela, vassoura, não é isso? Quem dá um livro para uma criança? Cultura. Mas quem dá um Alguém dá um conjunto de ferramentinha para a menina brincar? Eu dei. Parabéns. De mecânico eu dei. Parabéns. Sabe que meu marido me deu, quem dá um livro para menina? Não. Sabia? Eu estou tendo a oportunidade agora, porque eu tenho uma neta de 9 anos. Então, eu estou fazendo assim, o que eu não tive lá, e o que eu gostaria fosse, né, no caso, né,
assim, uma leitora assim, cheia assim, sabe, de curiosidade, de querer saber, isso que eu acho que é isso que falta até hoje mesmo. Minha irmã é terapeuta ocupacional, tem uma filhinha de 1 ano e meio. Ela deu para a criança uma cozinha, isso aqui, incentive a tua filha a ler, a leitura. Isso expande. Expande, abre a mente, é isso que a mulher precisa. Então a gente, muito, desde pequena, a gente é instigada a continuar essa Você vai cultura. crescer, você vai casar, você vai cuidar de uma casa. É isso que eu acho que tem que mudar. E daí a gente se forma, porque mesmo assim os nossos pais estimulam que a gente estude hoje em dia, mas a gente ainda tem que cuidar da casa. Isso, exatamente. A gente não divide a responsabilidade. Exatamente. A obrigação é da mulher. Continua Foca sendo da mulher. Só que só muda se a gente mudar. Se a gente mudar. Mas é uma coisa que tem que ser imposta no relacionamento entre homem e mulher, que todos desde o início. É assim, não adianta, você não vai conseguir mudar. Depois. Você não vai conseguir mudar o teu parceiro, o teu marido, enfim, falando. Agindo. É agindo. Mas eu acho que isso, na verdade, tem que colocar uma coisa bem clara. Bem clara. Então, porque isso vai mudar a maneira como ele foi criado pela mãe. Se ele foi criado como aquele filho que a mãe faz tudo, que a mãe faz tudo. Vai ter um baque. Entendeu? Ao tirar uma mulher que é independente. Mas assim, eu poderia ter casado e feito tudo pro meu marido. Eu não faço. Às vezes eu fico até com consciência pesada. Mas eu não sinto culpa. Ele entende, ele lava, ele passa, é ele que cozinha agora, ele trabalha, ele não está em casa. Mas ele sabe da minha correria e eu não precisei pedir. Só que eu não me sobrecarreguei. Se em algum momento você serviu o prato dele, vai ser um ato de carinho, não de obrigação. Não de obrigação. Não tem nada de mais você servir teu marido, mas foi um ato de carinho, não uma Exatamente. obrigação daquele que servir. Exatamente. Eu sempre vi assim um homem como um diamante bruto, que a mulher, com a sua habilidade, com a sua sabedoria, vai Com aquelas polir. A doçura, a sensibilidade. características, com essa essência feminina que a gente precisa agir. Se a gente bater de frente, vai mudar? Algumas fogem, viu? E se foge, é porque não aguentou o trampo. Eu vou agilizar um pouquinho, a Thaís ainda tem que. Mas eu tô adorando fazer essa mentoria presencial aqui, porque, né? Todo mundo tá expondo. Adorei. Vou fazer mais. Até tinha umas coisinhas pra gente fazer. Deixa pro final. Deixa no final. Então, meninas, a gente precisa, o último passo da liderança é ser protagonista. Não adianta a gente saber de tudo isso, a gente, né, tomar consciência e não mudar. Protagonista é ser a atriz principal da nossa vida, não a coadjuvante. Nós temos o poder da nossa vida. Nós temos o poder, a decisão de se submeter ou não. É decisão. Existe a zona de conforto, né? Todo mundo gosta. Isso é natural do ser humano. Porque às vezes mudar de atitude dá trabalho. Dá muito trabalho. Porque você vai ter que encarar. Vai mudar de atitude. Vai causar a estranheza dos outros. Vão te questionar. Vai ter, como assim? Você não era assim. Não, você não era assim. Só que a gente tem que estar disposta a enfrentar. E a gente enfrenta tantos desafios que a gente consegue. Mas a gente tem que querer. Então, qualquer mudança só acontece se a gente quiser realmente mudar de vida. E viva o seu propósito. Eu trouxe aqui umas fotos desse evento que eu fui lá em Paris. Esse reconhecimento da Divine Academy foi em Paris. Foi a realização de um sonho.
Pelo reconhecimento, né, desse propósito que eu falei, pelo sonho que eu tinha de ir para Paris, e ainda fui com a minha melhor amiga. Minha amiga de infância, desde os 5 anos de idade, a gente se conhece. Nós somos irmãs, alma gêmeas. Porque lá na adolescência, um dia a gente falou, um dia nós vamos para Paris juntas. E quando eu recebi o convite, amiga, chegou a hora. Ela largou tudo, deu um jeito e foi comigo. E foi tão bom, tão bom. A gente pensa, parecia 2 adolescentes. Foi tão bom. Foi assim, a viagem dos sonhos. A realização pessoal, o reconhecimento. A gente teve a publicação do livro lá no Carrossel do Louvre. Foi muita emoção. Mas estar lá, 7 dias, viajando com a minha melhor amiga, foi o melhor. Foi o melhor. A gente parecia adolescente. E assim, o melhor de tudo, eu fui sem culpa. Sem culpa nenhuma. Não estava nos meus planos, principalmente financeiro. E daí a primeira coisa foi ver com meu marido. Cara, eu queria que ele fosse para Paris comigo. Então, foi a primeira pessoa, né? Que eu pensei, não, vamos juntos. Torre Eiffel, né? Casalzinho, todo mundo tirar foto, né? Não dava. Financeiramente não dava. Mas eu não queria ir sozinha, né? Aí, óbvio que eu lembrei da minha amiga, né? E fui. E eu deixei meus filhos. Aí ele já cuida doença. Eu deixei o marido. E eu deixei minha equipe. Peguei umas férias inesperadas ali. Ninguém morreu. Ninguém passou fome. Ninguém ficou doente. O trabalho deu certo, continuou. Claro que eu cheguei, estava com milhares de e-mails e coisa para botar no dia. Estou aqui, realizada. E se eu ficasse com a culpa? Não, mas é legal, eu queria estar lá, mas meu marido não vai junto. Eu queria que minha família fosse junto. Eu queria que a minha família fosse junto, sim. Não deu. Eles vão ter oportunidade deles. Essa foi a minha. E é isso, gente. A gente precisa ter um propósito de vida, porque isso nos move. Porque se a gente não tem objetivo, a gente não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. E a gente não pode reclamar. É a vida que tem. É a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Agora, quando a gente tem propósito, faz toda a diferença. A gente tem aquela motivação que todo mundo, preciso de motivação, eu vou te dar motivação. Ninguém dá motivação para ninguém. Motivação sai daqui. O que te move, o que te motiva, cada um tem que descobrir qual que é o seu propósito. Isso faz a diferença. E isso faz a gente ficar feliz de verdade. Não é a roupa, não é o carro, não é a viagem. Isso tudo é momentâneo. A gente sonha com alguns momentos, alguma coisa, às vezes até muito simples, uma coisa que a gente gostaria de mas não é assim. Parece que esse eu que casou com uma princesa lá que tinha sonho, então, tipo, outro lugar, nunca pode, nunca quer. Tipo, meu vizinho gaúcho lá, bem grosso lá, tipo, daquele jeitão dele, só gosta de churrasco e tal. E eu assim, aquele sonho, queria ir no barzinho, sabe? Eu queria sentar naquele balcãozinho, aqueles banquinhos, e quem fizesse de conta que não conhecia, me dissesse, eu gostaria de te conhecer. Eu nunca nem tomei vinho, gente, nem sei se fosse dele. Mas eu queria aquela coisa romântica, sabe? Eu via no sonho, aquele bonitão chegando, assim, Minha vida real é o bonitão no caquezinho. E ver minhas irmãs, tem uma irmã mais velha que uma irmã. Gente, vamos num barzinho, aqueles chiques assim. Nossa, e as minhas irmãs, gente, nunca sei. Vai descobrir que eu vim num barzinho da cidade. Aí as minhas irmãs me ofereceram um drink. O importante é ir realizar um sonho. Quando a gente aprende a se autoliderar, a gente não depende de ninguém. Para finalizar, nós já estamos há quase uma hora aqui. Ostra feliz não faz pérola. Eu adoro essa expressão.
sabe como que a pérola é formada dentro da ostra? Quando entra uma sujeirinha dentro da ostra, qualquer coisinha que entra ali, um grão de areia, incomoda a ostra, né? Fica ali pinicando. E o que ela faz? Ela cria camadas, que deixa mais lisinha aquela pedrinha, até que vira uma pérola, vira uma joia. Então eu sempre gosto dessa analogia, porque assim, a gente vive muitos desafios, a gente vive muitos problemas, dificuldades, mas a diferença é quando a gente faz os desafios, faz as dificuldades virarem pérolas na nossa vida. São os aprendizados, são o que faz nos, que mudam. A gente tem que, tudo é aprendizado, tudo que a gente passar tem um porquê. Qualquer dificuldade, não é castigo, não é sofrência, é aprendizado, é como a gente encara. Então o que eu desejo para vocês é que vocês usem todos os desafios, todos os problemas, todas as dificuldades e transformem em pérolas, em joias na sua vida. Porque vocês são joias na sua própria vida e na vida dos outros, com certeza. Gratidão. Mais uma vez que vocês estavam aqui fazendo. Vou deixar meus contatos aqui para quem não me segue.